Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. E também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. E com grande alegria que iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus, com o nosso Mestre, que hoje nós vimos conversar com Pedro, dando primeiro o maior elogio e depois a maior bronca. Pedro, uma pessoa generosa, uma pessoa aberta, uma pessoa que diz aquilo que pensa e que no fundo manifesta um grande amor para Jesus de Nazaré. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus não é dirigida só a seus primeiros seguidores. É a questão fundamental a qual devemos responder sempre que nos confessamos cristãos. E vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta que Jesus fez aos seus primeiros discípulos, aos apóstolos, para saber o que eles achavam dele, Jesus. E como eu disse, essa pergunta é dirigida também a todos nós hoje. E nossa primeira reação pode ser encontrar rapidamente uma resposta doutrinal e confessar de maneira rotineira
que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Redentor do mundo, o Salvador da humanidade. Títulos todos eles muito solenes e certos, sem dúvida, mas que podem ser pronunciados sem nenhum conteúdo vital. A pergunta de Jesus não nos pede simplesmente nossa opinião, mas nos interpela principalmente sobre a nossa atitude diante dele. E essa atitude não transparece só em nossas palavras, mas sobretudo em nosso seguimento concreto de Jesus. Como escreveu algum teólogo, a breve proposição "Eu creio que Jesus é o Filho de Deus" significa algo completamente diferente se ela é pronunciada por Francisco de Assis ou por um dos opressores do povo latino-americano. O Deus desses homens não é o mesmo, ou pelo menos o Deus que cada um invoca para dirigir a sua conduta. As palavras de Jesus pedem uma opção radical. Ou Jesus é para nós um personagem a mais, ao lado de muitos outros da história, ou ele é a pessoa decisiva que nos traz a compreensão última da existência, orientação decisiva para a nossa vida e nos oferece a esperança definitiva. A pergunta "E vós, quem dizeis que eu sou?" adquire então um conteúdo novo. Não é mais apenas uma questão sobre Jesus, mas sobre nós mesmos. Quem sou eu? Em quem eu creio? A partir de que oriento a minha vida? A que se reduz a minha fé? Todos temos de lembrar sempre de novo que a fé não se identifica com as fórmulas que pronunciamos. Para compreender melhor o alcance do que eu creio, é necessário verificar como vivo, a que aspiro, em que me comprometo. Por isso, a pergunta de Jesus, mais do que um exame sobre nossa ortodoxia, deveria ser um apelo ao modo de vida cristão. Não se trata, evidentemente, de dizer ou crer qualquer coisa sobre Jesus Cristo, mas também não de fazer solenes profissões de fé para viver depois muito longe do espírito que essa mesma proclamação de fé exige e traz consigo. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.